no canal do grupo de pesquisa. Se Uhum, tudo bem por você? tudo bem. Então vamos começar. Eu vou só fazer uma breve introdução aqui. Então hoje a gente tem o prazer de ter aqui o professor Antenor Ferreira, da Universidade Federal de Brasília. É compositor, percussionista, pesquisador com a bolsa PQ2, o CNPq, né? Ah, um pós-doutorado pela Universidade de Granada, pela University of California. Tem o doutorado pela USP, né? Pela ECA USP. E é autor dos livros Estruturações Harmônicas Pós-Tonais, pela editora da Unesp, Análise Musical como Princípio Composicional, editora da UNB, além de ter organizado os músicos Music, Speech and Mind, pela Associação Brasileira de Cognição Musical, é isso? Music in an Intercultural Perspective, Strong Editions, e A Mente Musical em uma Perspectiva Intercultural, pela editora da UNB. Desde 2018, ele coordena o Laboratório de Pesquisa em Arte Computacional, Media Lab, da UNB. E hoje o professor Antenor vai falar aqui sobre o filme Tar, né? O título da palestra, Tar, Hierarquias de Poder, Política e Regentes. Então eu passo aqui para o professor Antenor, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Luiz. Satisfação estar com vocês aqui essa noite. Só já adianto, peço desculpa, porque é justamente essa hora que aqui na minha quadra o pessoal começa a sair com a cachorrada aí. Vai- Vamos ter algum barulho, algum ruído de fundo aí, né? Mas espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Então, eu vou tentar ser bem objetivo aqui e já adianto assim que essa esse que eu vou falar aqui, basicamente, ele vem das minhas pesquisas particulares que eu realizo. Não é que eu sou bolsista do CNPq, mas uma outra pesquisa que eu já desenvolvo, que é do meu interesse, já tenho desde 2014, quando eu fui lá para a Califórnia estudar música para cinema, como compositor, que me atraía na música, sempre isso, né? Sempre foi o filme, aí eu quis ser compositor, queria compor música para cena. Então, eu tenho essa pesquisa que eu já venho desenvolvendo, que é da relação da música com a imagem em diversas linguagens, né? Não só cinematográfica, mas também no teatro. Já fiz música para teatro, música para dança e tal. Nessa área que eu atuo, que eu chamo de audiovisual, que não tem nada a ver com documentário, mas que por exemplo, visual music, ou video art, instalações sonoras e tal. Essa é uma coisa que me atrai, que me gosta. Eu gosto de fazer análise filmográfica. Eu estudei isso lá um pouco quando eu estava na Califórnia, né? Então tem até esses, não só o TAR, mas outros artigos que eu publiquei sobre analisando o Joker do como é que é? Esqueci o nome do diretor agora. E o Birdman também vai sair esse ano, que eu estou lançando um artigo comemorando 10 anos dessa obra, dessa masterpiece que é o Birdman. Mas também esse texto todo, esse artigo aí que está na revista do Orfeu, né, na revista de vocês aí, né, que brilhantemente aí, né? Tem os editores que são meus amigos, tanto a Tereza como o Guilherme, principalmente. Aliás, a Tereza eu fui conhecer na Suécia, essas coisas doidas que acontecem na gente. E eles têm aí assim esse trabalho editorial muito primoroso com essa revista, né? E aí quando eles lançaram quando a revista lançou esse dossiê, né, de música e política, eu estava muito impactado por esse filme e e juntando essa, vamos dizer, a provocação da revista, mais o meu interesse em cinema, junto com o meu background, a minha formação com música, eu sempre fui, apesar de ter vindo era música popular, depois quando eu comecei a estudar música seriamente, acabei caindo na orquestra, toquei em orquestra sinfônica há mais de 20 anos, então é o contexto ali, o ambiente onde eu transitei por muitos, muitos anos, né? Então eu falei, bom, nada mais do que juntar essas coisas todas aí. Quero aceitar essa provocação, já que política implica em poder, poder, o dossiê é música e política, né? E poder implica em hierarquias de poder, e o que esse filme faz é exatamente isso, discutir, né? Refletir sobre as estruturas, sobre as hierarquias de poder. E é isso aí que eu estou centrando aqui essa nossa conversa de hoje, né? Uma das primeiras coisas que chamam a atenção nesse filme é a questão
de, da dúvida que gerou nas pessoas. Eu confesso, eu também fui um dos que ficou assim, que quando saí do cinema, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Google e saber quem é essa Lydia Tarr, onde é que está essa pessoa? Eu nunca ouvi falar dessa maestrina, né? E fiquei surpreso de ver que era uma personagem fictícia que não não existia na vida real, mas o filme é tão bem construído, né, essa questão da verossimilhança, que não só eu, mas várias pessoas, há vários relatos disso, pode ir no Facebook, pode ir procurar no Google, várias pessoas, inclusive amigos meus, violinistas, que foram depois falaram, nossa, mas eu não sabia que aquela atriz alemã, Nina Ross, que era violinista, mas que eu ficava surpreendido de ver que ela não era. Isso vem assim, todo esse realismo é construído por um trabalho, né, de altíssimo nível, de não só de preparação das atrizes, no caso, né, como depois da própria atuação e da edição. Né? Que, claro que no cinema tudo é edição, então não valeria nada. Mas só que essa verossimilhança, né, que se dá no filme, né, essa surpresa que causa, de ver, mas será que essa é de uma pessoa que existe mesmo, né? Ela se dá também porque o filme, as várias situações de verossimilhança no filme, elas são construídas por fato do filme mostrar, né, apresentar situações, instituições e personagens reais. Né? O filme já começa com aquele famoso escritor Adam Gopnik, do The New Yorker, uma revista muito importante lá nos Estados Unidos. Né? Ele já representa ele mesmo, e ele vai. O filme começa ali, né, depois de alguns minutos, ele já começa apresentando a maestrina, né, o nome dela é Lydia Tarr, no filme. Então, e apresentando as extraordinárias realizações que ela conquistou, que realizou na vida, ganhou o prêmio Emmy, Grammy, o Tony, o Oscar, assim, esse é o Adam Gopnik é uma pessoa, uma personalidade real, né? Uma pessoa que existe de fato, né? Então, ele já começa, é uma pessoa real falando de uma pessoa fictícia. Então, ele informa para o filme também apresenta essas instituições, são instituições prestigiosas e famosas, né? Ele apresenta a maestrina dizendo que ela vai gravar um disco pela Deutsche Grammophon e logo mais ela sai dali, vai para a Juilliard School, dá um workshop e ele mesmo passa assim mesmo comentando, né, que o projeto da gravação do disco foi interrompido por causa da Covid. Então são situações reais, instituições reais e pessoas reais, né, sendo apresentadas no filme. Os maestros estão sempre ali que ela apresenta. Ela foi aluna do Leonard Bernstein, inclusive várias semelhanças com a atual maestrina da regente da USESP, né, Marin Alsop, que também foi aluna do Bernstein. Então, esse senso de realismo ele é construído gradativamente, né, fazendo uso dessas pessoas, instituições reais, prestigiosas, mas só que essa verossimilhança, só isso não seria suficiente se eles não tivessem ali é, também construída de um modo realista, mas se não tivesse ali um conteúdo e uma temática plausível, né? Então, o filme acaba ganhando um realismo também por abordar essas hierarquias de poder em situações que são sabidamente ou provavelmente, se imagina, né, existentes no nosso cotidiano. Não somente no cotidiano dessas pessoas em altos postos de comando, mas no cotidiano também daquilo que o Michel Foucault chamava da microfísica do poder, né? Então, é, da mesma maneira proposta aqui, né, da mesma maneira que o Todd Field, diretor aí na foto ao lado da Kate Blanchett, que ele se valeu do universo da música orquestral como esse pano de fundo para refletir sobre as hierarquias, as estruturas de poder, eu fiz o quê? Eu peguei o filme para ilustrar, né, para considerar os bastidores desse contexto que eu conheço, que é das relações políticas vinculadas, né, à função de regente de orquestra. Esse filme tem. Desculpa, não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas se tem algum microfone vazando, pode me interromper se quiser. Esse filme tem essas, ao meu ver, né, duas intertextualidades muito importantes aí, né? Uma que é um famoso filme do Fellini, Ensaio de Orquestra, um filme de lá, né? Oh, peraí, é de 79, de 19, não digitei errado.
Então, mas esse filme, na verdade, não é sobre orquestra, é um filme que ele está questionando ali justamente a necessidade da existência de um líder, né? E aí eles, no momento do filme, lá eles substituem o regente por um metrônomo. Diz, não precisamos dele. É um filme que, na verdade, ele está discutindo, está refletindo sobre a anarquia, sobre a necessidade do governante, né? Para a vida das pessoas. E essa do metrônomo vai ser bem simbólica também no filme, tá? Que vai ser ressurgir aí várias vezes ao longo do filme também. E a outra interpessoalidade é com esse filme aí que a Netflix ela foi traduzido ao português, né? Na verdade é um filme lá holandês também, que chama The Dirigent, de 18, que conta a vida da maestrina, né, da Antônia Bricco, que foi a primeira mulher a reger, uma das primeiras regentes, né, do sexo feminino, mas com certeza a primeira mulher, né, que regeu a Filarmônica de Berlim. Então, tem essa intertextualidade aí. Mesmo o filme, se vocês vão lembrar, vocês viram que o filme começa meio ali com uma pessoa trocando mensagens de um celular, e logo depois vem os créditos. Aquele que normalmente vem no final do filme, ele aparece no começo do filme. É como se o diretor tivesse, assim, vamos dizer, dando os devidos créditos para aquelas pessoas que realmente contribuíram para que aquele filme existisse, né? Então, vamos dizer assim, é uma colocar mesmo em relevância, fazer com que as pessoas que estão lá no cinema assistam aos créditos. Então, a outra, depois vamos comentar isso, uma outra questão relacionada aí ao poder. Então, assim como o filme começou apresentando os créditos, eu vou começar aqui apresentando os meus créditos, que foram, que é justamente essa a bibliografia, né? Nesse caso a bibliografia, todo esse referencial teórico aí, tanto do campo da regência, que eu me baseei, fui pesquisá-la para escrever essas coisas também do meus estudos, né? Esses livros muito importantes, inclusive esse é um dos que eu recomendo, da, da, da Rita Futi Amato, que por razões que eu vou comentar mais adiante, né? Mas essa é uma literatura muito conhecida lá. E também essa literatura, aí só estou colocando três, né? Mas são três autores que eu dialogo aí nesse artigo, né? Que é Hannah Arendt, o John Locke e o Norberto Bobbio, filósofo italiano. Existem, assim, é, várias definições. Poder é uma coisa complicada. Existem várias definições de poder. No senso, para nós, no senso comum, no dia a dia, a gente diz que poder é a capacidade de fazer, é, capacidade de uma pessoa fazer com que outra pessoa sigam as minhas vontades. Então, se eu sou uma pessoa poderosa, eu faço com que os outros sigam as minhas vontades, mesmo que eles não queiram, né? Mas é quando vários filósofos já refletiram, e essa coisa não é tão simples assim, né? Max Weber, por exemplo, dizia que poder é a capacidade verificada dentro de uma relação social que permite a alguém impor a sua própria vontade, e que, para que se transforme em dominação, ela precisa ser legitimada pelos indivíduos desse mesmo grupo, né, social. Essa legitimação vai ser muito recomendada aqui na minha fala. O poder também, às vezes, é definido, né, com a capacidade de agir, de influenciar aos outros. No filme também há várias situações assim. A Hannah Arendt não gosta de ser chamada de filósofa, ela prefere chamar de cientista política, teórica política. Tem uma passagem lá das origens do totalitarismo que ela diz que ela não é que ela tenha a intenção de definir o que é o poder, mas ela se refere ao poder como a capacidade de transformar pensamento em ação. E aí essa ação está num sentido muito amplo da palavra, não é só uma ação prática, assim, também a ação do pensamento. Se a pessoa não tem a possibilidade de refletir criticamente, de expor seu pensamento, ela não teria poder, não teria um poder parcial ou comprometido, né? Como trata-se, obviamente, de um conceito muito complexo, né? Eu acabei por adotar a minha definição aí de poder para, né, para uma definição operacional, instrumental, para o artigo lá, que definindo, compreendendo, né, não definindo, mas compreendendo poder com a possibilidade de exercer autoridade. Claro que essa autoridade pode ser tanto individual como em grupo, mas sempre vai implicar em uma comunidade. Ele vai ter que ser exercido num âmbito social. Então, só que partindo dessa possibilidade de exercer autoridade, né, implica, em distinguir, né, e determinar, não só distinguir, determinar quem é que tem a autoridade, quem dá autoridade a alguém
e como esse processo é legitimado. E isso vai nos remeter ao conceito de política. Essas outras, o que está na parte direita do slide aí, essas formas de poder, poder despótico, civil, político, econômico e tal, principalmente essa estrutura que a gente está acostumado aqui quando trata de, no caso brasileiro, como existe aí o poder executivo, legislativo, judiciário. Existe também mostrado nesse filme aí bem explicitamente, né? Inclusive mostrado num outro filme antigo aí que chamava O Quarto Poder, assim como os meios de comunicação se tornaram também, mas já eram, né? Mas se tornaram agora, vou dizer assim, agressivamente poderosos, né? Então, essa definição, isso daí eu vou exemplificar aqui ao longo com passagens do filme, né, como essas formas de poder acontecem. Mas, voltando aí à definição de poder, isso vai nos remeter lá ao conceito de política, né? Política diz respeito à esfera pública, ou seja, política não tem nada a ver com a vida privada. Política, desde pelo menos da Grécia Antiga lá, já se referia às formas de governar uma cidade. Então, essa expressão que a gente escuta todo dia, política pública, isso é uma redundância. Né? A gente depara com isso todo dia. Uma política é sempre pública. Né? Então, política são as maneiras de governar, né, de gerenciar a polis. Então, essa característica também reafirmada, né, pela Hannah Arendt também, que ela diz que política é sempre pluralidade e não é totalitarismo. Dessa maneira, rejeita, né, qualquer acomodação de um discurso único, individualista. Então, justamente para equalizar esse ideal, né, de que a política é convivência entre os diferentes, nas sociedades democráticas, o que a gente tem? Aqueles que exercem alguns cargos políticos, né, do gerenciamento das urbes, né, eles são eleitos pelos cidadãos que, dessa maneira, delegam o poder para os escolhidos decidirem sobre as melhores maneiras de se resolver as inúmeras questões e conflitos relativos à administração de uma cidade, de um estado, de um país. Né? Dessa maneira, né, como consequência disso, a política e poder acabam se aglutinando justamente por essa incumbência, né, que os eleitores destinam aos seus representantes escolhidos. Então, isso é o nosso famoso contrato social, que acaba por dividir, né, a cidade, né, nessa estrutura entre os que mandam e os que obedecem. Então, os governantes e os governados. Quando a legitimação do poder não é atingida pelas vias da argumentação racional, os tiranos partem, então, para a violência. E por isso eu gosto de usar a Hannah Arendt, porque é, ela é bem assim incisiva nesse ponto, né, que ela diz que o que diz a violência é um modo de destruir o poder. Mas se você tem uma arma, você com uma arma pode exercer o comando mais efetivo, né? E você pode promover a obediência mais cega e instantânea de uma pessoa. Mas daí não emerge o poder. Violência não é poder. Então, quanto mais poder, menos violência. Menor o poder, mais violência. Por isso que a forma mais extrema de poder é todos contra um, e a forma mais extrema de violência é sempre um contra todos. E aí a gente tem, assim, vamos dizer, um conceitual básico, né, para seguir com as reflexões, entendendo aí que na maioria das nações ocidentais, pelo menos, né, claro que algumas asiáticas, como o Japão também, mas apesar de ter o imperador, mas na maioria das nações ocidentais, o absolutismo, o despotismo, né, historicamente, eventualmente, eles cederam lugar ao poder civil. Esse poder civil ele é legitimado por esse contrato social. E aí essas tensões que existem, que são causadas, né, por essa prerrogativa de autoridade daqueles que exercem o poder político, né, quando elas são confrontadas com os desejos daqueles que obedecem, elas têm que ser equalizadas por essa legitimação de poder. Essa legitimação é necessária para tornar o poder de mandar um direito e a obediência, né, é um dever. E aí ela transforma essa desculpa, pensei que tinha uma outra citação aqui, esqueci de colocar. Está aqui, o law enforcement,
tá aí no meio aí, ela essa transforma essa relação de força, né, numa relação jurídica e consequentemente, né, legaliza o direito ao exercício do poder e fundamenta, inclusive, o uso da força para se fazer cumprir as leis. Né? Daí que a gente tem essa famosa law enforcement, que os americanos adoram dizer, né? Que é a aplicação, a imposição da lei. Tudo isso vem desse contrato social estabelecido aí, nessa aglutinação entre poder e política. Então, se a gente concebe a orquestra, né, com essa coletividade, é possível também compreender no âmbito dessa estrutura política com as suas hierarquias de poder intrínsecas do orquestra. Então, claro que já estamos acostumados já várias quem é do ambiente orquestral, quem lê sobre orquestra, sobre maestros, sabe, né, quantas histórias que existem desses maestros tiranos, despóticos e tal, autoritários, autocratas e tal. Aliás, eu não sei, estava tentando me lembrar, mas não sei de quem é a frase que diz que o único lugar em que a ditadura dá certo é na orquestra. Então, a gente sempre escuta falar, eu até não me lembro agora quem disse isso aí, mas o exercício, claro, o exercício do poder do regente diante lá da orquestra, como um regente, aquele que é desse tipo autoritário, como o Toscanini aí, né, intimidador, ele é diferente da postura de um regente quando ele está, por exemplo, em frente a um conselho gestor da orquestra, né, quando ele está ali em frente aos patrocinadores. Né. Nesse momento, a fundamentação da autoridade do regente, ela não vai se dar pela via da intimidação, como ocorre lá no ensaio de orquestra, mas ela tende a resultar de negociações que são baseando-se assim, né, numa espécie de um consentimento mútuo esclarecido entre as partes. E esse tipo de atitude ela é mostrada no filme, né? Então a regente lá ela decide afastar o regente assistente, né? Ela quer substituir o regente assistente lá no filme da Filarmônica, o regente assistente dela da Filarmônica de Berlim, que já estava lá antes dela chegar. E aí o que que ela faz? Ela aborda em separado um representante da orquestra, né? Aborda, ele fala também com a esposa dela, que é a espala da orquestra, e aí, porque a gente comunica a notícia da intenção de substituir, porque ela quer fazer o quê? Ela quer avaliar ali como é que vai ser a recepção daquela notícia, né, dela, e aí já vai vendo como já vai sentindo como vai ser o clima, vai vendo se ela consegue influenciar um aqui, influenciar o outro lá, para quando esse assunto tiver que ser deliberado lá no conselho maior, né, ela já está garantida a votação. Né? Então, essas negociações de bastidores assim, são bem típicas, né? Ocorrem não somente no contexto sinfônico, claro que isso aí vale para esses contextos mesmo acadêmico, empresarial, tantos outros. E essa situação, né, demonstra assim aquele poder, uma outra forma de poder, que é o poder de persuasão daquele que propõe algo, né? Então, muitas vezes esse poder de persuasão é colocado à prova, que acontece também no filme quando ela está dando aquele workshop na Juilliard para os alunos de regência. Ele está tentando convencer o aluno de que ela está certa, mas ele desculpa a expressão, ele é tão idiota que ele não consegue perceber. Ele tem aquela mentalidade do grupo dele e ele não percebe ali, não consegue argumentar racionalmente, ele entende aquilo como um assédio. Mas, de fato, ela também fica muito incomodada com a regente, né, porque ela não consegue, justamente pelo poder de persuasão, persuadir o cara, pelo menos a refletir, perceber que que aquilo que ele está falando não tem o menor cabimento. Então, esse poder de convencimento, muitas das vezes, ele é realizado de duas maneiras. Né? Primeiro, pelo poder instituído no cargo e pelo poder de confiança. O poder de cargo, é, que é a mais conhecida, né? Certamente a forma mais comum que tem no ambiente orquestral também, a forma mais comum do regente impor ali a sua autoridade nesse ambiente. Por quê? Porque ele tem ali, né, pelo cargo, pelo poder instituído no cargo, ele tem essa possibilidade de exigir, de reprimir, de despedir. Então, os seus desejos aí acabam prevalecendo no desejo do outro e os subordinados obedecem, né, por uma questão de necessidade. Só que aí que está o ponto. Aqueles que obedecem não fazem por confiança nem por respeito.
ao líder, mas pela necessidade, porque tem medo de ser demitido. Isso, assim, já é muito comum nas histórias das orquestras. Não sei se vocês aí vão se lembrar desse episódio que aconteceu com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, lá na época que o Nashville estava como regente lá ainda, né? Ele demitiu, uma vez ele demitiu, havia uma comissão de músicos, né? A orquestra tinha lá uma comissão com excelentes músicos, e aí o Roberto Minzuk inventou de reger um concerto lá, e ele colocou vários ensaios extras e tal, para um concerto, e os músicos foram levar o contrato para ele, dizer, por contrato, a gente não, vocês não podem fazer isso, não pode exigir ensaio, marcar e remarcar ensaio com menos de 24 horas, então mostraram para ele. Eles começaram assim a se recusar, né, nessa postura, né, de que não pode fazer, e o Roberto ligou para o Nash falou simplesmente, manda todo mundo embora. Então ele mandou foram 5 ou foram 8, mas foi toda a comissão do orquestra foi demitida numa canetada, justamente, que era também uma outra maneira de persuadir ali a orquestra para que ninguém, porque isso não se repita, não vem aqui mais questionar as coisas que eu falo, porque eu sou autoridade maior aqui, né? Eu mesmo já toquei com muito maestro bom, toquei com também alguns maestros ruins. Olha, a melhor coisa que tem por música é quando o maestro tem, ele adquire o seu poder, mas porque os músicos de fato o respeitam, não porque os músicos têm medo, que é o que aconteceu toda a história do Nash. Os músicos de maneira nenhuma o respeitavam, os músicos tinham medo de ser demitidos. E assim são outras histórias, né, com tantas outras que a gente conhece, só ler os livros de regência. Então, por muitas vezes os regentes, quando eles falham, né, em impor as suas vontades pela via do diálogo, o que que acontece? Eles não chegam ali a um denominador comum pelas vias do diálogo, do bom senso, eles acabam derivando para essas formas de coação e de punição. E aí acontece que o poder civil ele acaba descambando para o poder despótico. É. Sobre esse poder despótico, tem um caso também que é muito conhecido, que é o caso do Herbert von Karajan, que à época, 82, 86, não sei agora, ele quis contratar, ele quis incluir na orquestra uma clarinetista, uma dela, Sabine Hoffman, acho, que era inclusive holandesa, diziam as fofocas na época lá que eles tinham um caso, tá? E o Karajan queria colocá-la na orquestra e a orquestra foi contra. Havia lá já essa tradição de votarem, né? Foi em 1982, achei que. E a orquestra votou quase que unânime, foram 3 votos só a favor da clarinetista. Ela falou: não, essa clarinetista não está adequada para essa orquestra. O Karajan ficou, claro que teve essa autoridade questionada, ficou muito incomodado com isso, e aí o que, que ele fez foi apelar para um outro tipo de poder, que é o poder econômico. Ele cancelou todos os concertos de Natal que eles tinham agendados, que a Filarmônica de Berlim tinha agendado. E aí isso causava um impacto financeiro fortíssimo para a orquestra e para os músicos, porque não só de cancelar o concerto, mas também de cancelar a gravação e tal. Natal, quem tem contato com a Europa sabe que esse período do Natal, muita coisa que acontece, né? Então era um impacto assim grande na orquestra. E ele falou: tá bom, vocês não vão admitir a clarinetista, então não vai ter concerto de Natal. Os músicos, claro, que ficaram incomodados, a situação escalou tanto que teve que instituições políticas lá intervirem para sanar esse conflito. Então foi o Departamento de Cultura lá de Berlim que veio, né, e deu essa solução, falo para os músicos: olha, vamos fazer o seguinte, vocês fazem, concedam para a clarinetista um período probatório de 1 ano, ela fica aí na orquestra por 1 ano, e depois de 1 ano vocês fazem a votação para ver se ela já se adaptou, já se adequou à orquestra ou não e tal. Mas mesmo assim, o cara não ficou satisfeito com isso, né? E ele, porque, claro, ele viu que a autoridade dele havia sido diminuída, e aí ele tinha, inclusive, é curioso notar que ele tinha um cargo de regente vitalício na Orquestra Filarmônica de Berlim. Ele ia ficar regendo lá até morrer. E ele ameaçou largar a orquestra, ir para outra orquestra, e disse, inclusive mandou cartas para os jornais e tal, ameaçando, dizendo que ele só ficaria na orquestra se ele tivesse autoridade total
para contratar e demitir não só músicos, mas também como todo o staff da orquestra, desde diretores, de gerente e todos, né? E claro que aí gerou essa confusão toda lá e tal, mas esse episódio só acabou se resolvendo quando a própria clarinetista, ela mesma disse, então é o seguinte, eu não vou mais tocar aqui, não quero esse período probatório, porque eu sei que depois do período probatório vai voltar a mesma coisa, a orquestra vai continuar não me aceitando, né? Então aí o assunto foi encerrado, mas foi um episódio assim registrado historicamente, né? Então, esse episódio ilustra, né, esse comportamento autocrático desse regente, ilustra também que o poder político não caminha sozinho, né? Ele sempre está de braços dados ali com o poder econômico. Tem um outro caso curioso, que é mostrado no filme, mas que mostra uma outra forma de poder, que a gente chama de pátrio poder, né? Nesse filme, a, essa regente, Lídia Tara, elas têm uma filha adotiva lá, né? E a filha adotiva chega lá e comenta, diz para a mãe que ela está sendo vítima de bullying na escola. É uma criança, deve ter, sei lá, 5, 6 anos, não sei. E aí, o que a Tar faz? Ela vai até a escola e pergunta para a filha, quem é que é a criança que está te agredindo, né? Aí ela diz, aquela lá. E aí ela vai lá e conversa com as crianças e fala para ela, o negócio é o seguinte, você vai parar de mexer com a minha filha, porque senão eu vou te pegar. E não adianta você contar para os outros, porque ninguém vai acreditar que eu falei isso daí. Né? É curioso que essa cena do filme, ela ainda termina assim, falando para a criança, olha, Deus está te olhando. A Mas o mais curioso dessa cena, para mim, é que a Lídia vai lá e ela se apresenta para a criança, ela diz, a filha dela chama Petra, né? Ela diz, eu sou o pai de Petra. Ela se apresenta como o pai da filha, não como ela, que ela é mulher, né? Então, ela, dessa maneira, ela se identificando como pai, ela está investindo a si mesma dessa autoridade, né, do pátrio poder, da autoridade intrínseca que o pai tem de intervir, historicamente, né, de intervir na formação da filha, mesmo que isso implique em agredir uma outra criança. Né? Claro que também a gente pode pensar que a situação de bullying ela tem essa intenção também de mostrar como o poder ele se dá, né, nas diversas faixas etárias e nas diversas e perpassa também, né, todos os domínios aí das relações do tecido social, independente de gênero, independente de idade, etc. Né? Também se dá em outros âmbitos das relações dos contextos familiares, dos contextos matrimoniais e tal, profissional. Um caso curioso que eu acho também, ele vê que exemplifica esse uso do pátrio poder, é que se você tem o John Nash, ele escreveu um livro, depois de ser demitido lá da USESP, ele escreve um livro, né? No livro dele ele tem todo um relato que ele faz, como ele concebe o projeto da criação da nova orquestra, né? Depois como ele consegue persuadir o secretário da Cultura de São Paulo da importância de se renovar a orquestra. Eles vão juntos conversar com o governador, naquela época o governador Mário Covas, e aí quando ele apresenta o projeto, acaba de ter que destinar uma parcela milionária do orçamento lá para reformar uma sala, construir essa que é tida como a maior sala de concertos do Brasil, né? E a orquestra mesmo também é considerada uma das melhores orquestras do Brasil. Então, o Nash ele faz toda essa narrativa, né, para mostrar o que ele está convencido que ele é o pai da orquestra, ele é o fundador, né, o founding father, como dizem os americanos, ele é o fundador da orquestra. Então, consequentemente, ele está dotado, né, desse poder natural que é investido ao pai, né, no caso, o pátrio poder. Então, ele tem autoridade que os outros agentes desse processo não possuem. Então, ele realmente ele faz essa narrativa. Existe também o poder que ele é conseguido pelo condicionamento. Né? No filme também está ilustrado lá na cena em que, de novo, com a criança, ela está brincando ali com os bichinhos de pelúcia, ela coloca os bichinhos ali como se fossem uma orquestra, né? E aí a mãe chega no quarto da filha e diz, o que é isso? Eles são uma orquestra. E ela fala, quem que é o regente? Ela diz, olha, eu vou dar um lápis, né, que era batuta, eu vou dar uma batuta para cada um, todo mundo vai reger. E ela, imediatamente, a resposta dela fala, não, 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 isso aí não é uma democracia, só pode haver um maestro.
Aliás, essa frase até é retirada de uma frase famosa do Herbert von Karajan, que ele dizia que não pode haver democracia no palco. Né? Então, dessa maneira, o que acontece? Já desde de pequena, aquela criança vai sendo condicionada, dizendo: hey, gente é um só, não pode haver mais de um, não pode haver democracia. Uma questão também de um outro filme, né, mas que tem esse intertexto aí, é do filme da própria Antônia Bricco, que ela, quando ela vai estudar, né, com o Carl Jung, que era um regente muito famoso, ela sai dos Estados Unidos, vai estudar com ele na Áustria, na época, que ela está ali tentando fazer a orquestra, os músicos respeitarem, seguirem e tal, né? E ela tem uma hora que o Carl Jung pergunta para ela, fala: você é uma mulher, você está aí enfrentando essa orquestra de 100 homens. O que é que você tem que fazer para que eles te sigam? Você tem que ser suave ou você tem que ser severo? E aí? Você tem que ser tirana. Isso não é uma democracia, ele fala para ela. E aí também é esse tipo de condicionamento que todo regente, os alunos de regência, um vai passando por outro, já crescem no âmbito desse condicionamento, dizendo que, olha, isso daí não é uma democracia. Se você não for um tirano, você não vai ser, não vai conseguir impor a sua autoridade, as suas vontades, a orquestra não vai te seguir. Esse é um poder conseguido pelo condicionamento. E um outro exemplo que eu gostaria de tirar do filme também é esse poder colonizador, né? Essa outra forma de poder, que é o poder colonizador, que no filme, né, logo no começo, quando o Adam Gopnik está apresentando, ele diz que a Lydia Tarr, ela possui um doutorado em etnomusicologia, que foi uma pesquisa de campo que ela realizou na Amazônia peruana com o povo Shipibo-Conibo, que de fato é um povo que existe. Tem um livro lá, foi um outro etnomusicólogo que realizou essa pesquisa, de fato existe. Então, mas isso permite também ser interpretado no âmbito dessas estruturas e hierarquias de poder, como esse procedimento típico do colonizador, né, que ele vai para um outro, viaja para um outro país, para um outro grupo étnico, se apropria desses conhecimentos ancestrais dos povos originários para depois, né, reutilizá-lo em proveito próprio, sem dar os devidos créditos a quem os merece. Então, esse é um outro forma de poder aí, no poder colonizador, que está lá também presente no filme. Há vários maestros, né, no âmbito da orquestra, a gente acaba escutando história e tal, e lendo nos livros desses maestros tiranos e autocratas que foram famosos, mas também que foram famosos pela conhecida relação que eles tinham, vamos dizer, usar uma expressão mais próxima da gente, eles tinham o rabo preso que eles tinham com algum governante. Geralmente é um secretário da cultura, um prefeito ou com alguém, né? Isso não só no Brasil. Então, o Sergei Kusevich, por exemplo, que foi professor do Eleazar de Carvalho, do Leonardo Bernstein também, eu estudei com o Eleazar também, fiz um festival de inverno, que era de verão, né? No Brasil não era inverno, estudei regência lá com o Eleazar. Então, quer dizer que, como diria meu professor, também fui aluno com o Kusevich, o Kusevich comportava-se de um modo muito tirânico no palco. Tem uma citação que eu boto nesse artigo aí, que é um dos músicos lá da Boston Symphony, que ele dizia assim, que aqui na Orquestra Sinfônica de Boston tem 105 músicas, não, 105 músicos e 106 úlceras, porque um dos músicos já tinha desenvolvido duas úlceras só por conta desse ambiente, né, desse mal-estar que eram os ensaios lá da orquestra, causados justamente por essa tirania que o Kusevich fazia, tratava a orquestra lá, né? Essa, inclusive, foi a última orquestra não sindicalizada lá dos Estados Unidos. O autor aí diz que o apelido do Kusevich era o Czar, que ninguém chamava ele de maestro, tratava ele o Czar Kusevich, entre os músicos, né? O Mahler também teve que se converter ao catolicismo, se associar à Igreja Católica para poder receber o cargo lá em Viena. O Karajan teve que se filiar ao partido nazista. Toscanini, inicialmente, era adepto até, né, partidário do fascismo, depois acabou se desentendendo, acabou fazendo algumas críticas lá ao Mussolini e acabou sendo demitido do Scala de Milão. Então, quando rompeu o elo com o político, ele foi demitido.
A gente sabe também aqui no Brasil da Associação da Cooperação do Villa-Lobos com o Getúlio Vargas, que inclusive provocou a ira do Mário de Andrade aí, né? Eu tive a sorte lá, eu fiz meu mestrado na Unesp, né? E a minha orientadora foi a Doroteia Quer. Doroteia Quer foi casada com um regente também, chamado Davi Machado. E o Davi Machado regeu em Porto Alegre. Já faz tempo, isso lá no final da década de 70, início da década de 80. E ele acabou regendo lá a convite do secretário de Cultura, Lauro Gomes, Lauro Guimarães, que era o secretário daquela época. Então, depois ele acabou se desentendendo lá não só com o Lauro, mas também com a diretoria da orquestra, e ele acabou sendo demitido por essas divergências principalmente com o secretário da Cultura, mas foi curioso que ele acabou saindo uma matéria no jornal lá dizendo que ele havia sido demitido por insubordinação. Então foi o primeiro caso na história do Brasil de um regente de orquestra demitido por insubordinação. Veja só. A gente tem outras histórias, aí falamos do maestro Ira Levin aqui em Brasília também, né, que os músicos acabaram se negando a tocar, um bom maestro, mas os músicos não quiseram mais tocar com ele porque estavam envolvidos também em casos de corrupção, porque ele era casado com a deputada distrital aqui que estava envolvida também em caso de escândalo de corrupção. E o Nash também ficou famoso, né, por vazar no YouTube um vídeo dele chamando o governador lá de São Paulo, José Serra, chamando o governador de menino mimado, e depois disso foi demitido lá da OSESP. No, no, muito tempo depois, uns 5 anos, sei lá, após a demissão do National, ele volta de novo como regente, mas da Sinfônica Municipal de São Paulo, convidado pelo Fernando Haddad, que hoje é ministro aí, nessa época ele foi também contratado lá não como regente, mas como diretor artístico lá da Sinfônica Municipal, e depois, logo 3 anos depois, já estava demitido, também, justamente por uma CPI que houve lá, e investigaram, estava lá envolvido em escândalo, corrupção, lavagem de dinheiro, todas essas coisas. Bom, deixa eu falar um pouco aí desse contexto, né, do poder, da relação dos maestros com os políticos e tal. Eu queria mencionar aqui um pouco também as músicas que são utilizadas nesse filme, né, que, do meu ponto de vista, isso não é uma escolha aleatória. De duas obras principais que aparecem lá no filme, né, uma é a Quinta Sinfonia de Mahler e a outra é o Concerto para Violoncelo do Elgar. Então, por que disso daí? Por que dessa escolha, né? Primeiramente, porque o Mahler, ele foi, né, pela história, ele é reconhecido como exatamente o primeiro dessa linhagem desses maestros autocráticos e tirânicos. E aí ele que vai ser digamos, aquele que sedimenta essas bases, né, dessa conduta despótica do regente em frente da orquestra. Tem também, claro, outra coisa, porque o filme é meio assim uma tragédia, não vai não é, de fato, não é uma tragédia, né, mais um drama, mas vamos dizer, pode, entre aspas, aí pensar no filme como essa tragédia, né, da regente, e o primeiro movimento que eles ensaiam ali da Quinta Sinfonia de Mahler é justamente essa marcha fúnebre, né? Como se ela já estivesse regendo a marcha fúnebre para a sua própria morte, mesmo que seja essa morte artística, né? Que acaba ocorrendo, né? O, aliás, no filme mesmo, a outra passagem dela, que mostra, né? Não é nem insinua, ela mostra mesmo o contato com a morte, né? Aquela vizinha dela que morre lá tal, depois ela vê aquele corpo. Primeiro a vizinha quase morre, depois ela vê o corpo da vizinha sendo retirado de lá pelos paramédicos, é como se fosse essa aproximação, né, da morte. Então você tem essa marcha fúnebre da Quinta de Mahler, aí servindo de trilha sonora. E no concerto do Elgar, que é um concerto belíssimo, mas esse concerto foi a última obra que foi composta pelo Elgar. E na época dele, ele foi muito criticado
porque os críticos lá consideravam essa obra muito tradicionalista, né? Então, no pós-guerra, aí, então toda essa renovação da linguagem tonal, renovação das formas e tal, e também isso associado também com o zeitgeist da época, né? A remodernização das cidades no pós-guerra. Então, esse conceito ele foi considerado como um conceito muito tradicionalista. Então, os críticos não gostaram, e aí isso fez com que esse conceito ficasse aí meio sumido. Só em 1965 ele foi gravado por uma cellista, uma virtuosa do cello muito nova, né, que é a Jacqueline Dupré, e a Jacqueline Dupré era casada com Daniel Barenboim. Inclusive, ficou casada até ela falece por esclerose múltipla. Daniel Barenboim fica vivo, né? Então, se tem também ela gravou o concerto, ela tinha só 20 anos de idade, né? Então esse panorama meio fatídico, inescapável, né, desse mundo aí que mundo que se vai, né, a juventude dessa violoncelista que está resgatando uma obra num novo contexto, né, marcam essa tragédia também que se segue aí no TAR, no filme TAR. Então, vale lembrar também que a Lídia Tavares, que o Elgar também como foi demitido lá da orquestra, que era o regime, também foi demitido, assim como a Lídia Tavares vai ser demitido, né? Então, tem essa questão, vamos dizer, do tempo, mas um tempo passado e o presente, né? Daquele tempo que a Lídia Tavares defende, né? Aquela tempo, vamos dizer assim, até uma época da aristocracia sinfônica, né? No tempo que está se esvaindo. Então, na novela mesmo tem assim, vocês vão se lembrar no filme que raras vezes ela acho que só usa o telefone celular uma vez. E toda vez que tem mesmo a cellista lá, ou assistente dela, ela fica assim muito incomodada com o fato das pessoas estarem. Ela não compreende por que aquelas pessoas estão em frente do celular teclando o tempo todo. Então, e aí, nos escritórios, na casa dela, tem sempre essa coisa, ela tem um videocassete, ela exige lá para a Deutsche Grammophon que a sinfonia também seja gravada em vinil, ela quer gravar o disco em vinil, então ela tem essa coisa, vamos dizer, um olhar lá para o passado que ela gosta, mas é um mundo que tá se esvaindo, esvanecendo, né? Então, ela, no escritório dela tem vários objetos históricos, né, que guardam assim a intenção de preservar essa memória desse passado de glória, né, da música erudita. E a situação do cello, aí, né, do concerto para violoncelo, também, ela mostra também, né, a situação é que a gente pode compreender um outro problema, visualizar, visualizar outro problema como problema de conduta da regente, né, da Lídia Tá, que é a dissimulação. Ela não é uma, vamos dizer, uma tirana, uma autocrática explícita, mas ela é dissimulada. Ela ela impõe, não é que impõe, mas ela coloca, apresenta ali ela se apresenta, né, de um modo dissimulado e dá essa sensação de democracia, mas que na verdade é uma falsidade. Então, quando ela quer colocar em votação para a orquestra, vamos ter que escolher uma outra peça, então essa peça eu quero que seja o concerto para violoncelo do Elgar. A orquestra não sabe, mas nós sabemos que ela está fazendo isso justamente porque ela tinha intenções lá com estava sediando a cellista. Ainda depois ela pretensamente coloca ali falsamente, hipocriticamente, né, fala, hipocritamente coloca, então vamos fazer uma audição, quero que o solista seja da orquestra e apresenta tudo isso da forma mais democrática possível, mas que na verdade isso é tudo uma falsidade, não tem democracia nenhuma nisso aí. Então a autocracia ela é substituída por essa dissimulação da democracia. E aí os filmes seguem também com outras situações de abuso e poder, e nesse momento eu acho que esse senso de realismo é ainda mais reforçado, porque ela, quando conversa lá com o ex-regente da Filarmônica de Berlim, eles lembram de casos de regentes que foram, casos verídicos de regentes que foram acusados e condenados, né, de assédio sexual, o regente do Metropolitan Opera de Nova York, Jim Levine, e também o outro regente, Charles Dutoit, que é o regente da Filarmônica de Londres, eles foram acusados de assédio e demitidos. Deixa eu ver. Tá.
Estou me encaminhando para o final aqui, né? Então, essa, uma outra, só para de passagem, comentar que esse filme também, ele apresenta, assim, de um modo, para mim, que foi bem exemplar, esse é o que a gente chama, né, de cultura, do poder que tem a mídia, essas que a gente chama de mídias sociais, no âmbito do que se convencionou chamar de cultura de cancelamento, né? Então, de fato, apresentado aí, as mídias sociais são apresentadas. Então, a frase que, para mim, resume toda essa situação no filme é uma frase que é dita lá pelo regente, ex-regente, né, da Filarmônica de Berlim, quando ele fala: atualmente, ser acusado é o mesmo que ser culpado. E quando você está nesse tribunal público, são as mídias sociais, você não está nem, para falar a verdade, nem interessado em saber se você não. Aí você já está condenado mesmo antes de ser julgado, né? Mas no filme acaba sendo mostrado ali os abusos, né, que são cometidos por essas pessoas públicas, né? E, e aí a regente, isso vai conduzindo, né, essa derrocada da regente. E tem casos similares também aí no Brasil. Me lembro mesmo do Roberto Minzuk, que tem no YouTube. Roberto Minzuk, eu gostava muito de tocar, toquei com ele vários anos, lá em Ribeirão Preto. Excelente regente. Mas aí, não sei, as coisas vão se transformando, né? E ele virou também um autoritário, um autocrata. É impossível conversar com ele. Mas tem um vídeo ainda no YouTube, quando ele quis fazer aquela reforma lá na Sinfônica Brasileira, os músicos não quiseram, claro que isso era uma imposição, né? Totalmente uma ação arbitrária lá, os músicos se rebelaram e tem no YouTube o vídeo. Ele chega no palco para reger o concerto lá com a Orquestra Sinfônica Brasileira, os músicos se levantam e vão embora, larga ele sozinho no palco lá, né? Então, essa é uma maneira também de mostrar aí esses paralelos, caso similar brasileiro aí do, do que acontece aí, né, dessas, sendo expostas nas chamadas mídias sociais, né? É, atualmente, a gente tem se observado, né, no âmbito da regência, falando principalmente, né, do âmbito da regência de orquestra, que é o que eu conheço, né, a descentralização do poder, né? Então, as hierarquias do poder têm se modificado nas orquestras, né, sobretudo nas orquestras internacionais, né, gerando, por conta de dar mais representatividade para comissões de música, para os sindicatos, né? E aí o regente acaba não tendo esse poder tão totalitário como tinha, a gente tem que se adaptar a essa nova estrutura de poder. Então, a descentralização do poder político do regente é ocasionada pelo empoderamento dessas outras associações, né? Então, a tendência que se visualizou, principalmente, vamos dizer, lá da década de 80 para cá, sobretudo nos Estados Unidos, é essa modificação de uma postura e da conduta ética do regime, né, que caminhou, vamos dizer assim, de um comportamento autocrático para um comportamento colaborativo. E essa transformação, para fechar aqui com a literatura na área da regência, né, essa transformação ela é totalmente considerada na literatura em língua inglesa, por isso que eu trouxe todos aqueles livros lá em inglês, e raramente eu encontrei, todo o levantamento que eu fiz, eu encontrei um livro só em que essa nova atitude, novo comportamento do regente foi abordado numa literatura brasileira, aquele livro lá da Rita Amato. Fute Amato, que eu coloquei lá, que trata o gerente, mais o regente como um gerente, como um gestor, né? Então, a função do regente seria uma função do gestor, envolvendo vários aspectos, né? Então, nessa literatura em inglês, tem vários, apresenta não só é, técnica, mas o modo do regente se relacionar com o músico, com os músicos, com os conselhos, os representantes sindicais, com a audiência, com a crítica, com os patrões, está lá na didática, na pedagogia da regência. Tem uma regente que escreveu um daqueles livros lá, que ela chama Diane Whittley, e ela tem essa frase que eu acho que sintetiza muito isso aí, né, que é compreender como lidar com conselhos administrativos, questões de capacitação de recursos e situações de relações públicas é essencial. Eu sei que essas coisas não estão diretamente relacionadas à regência, né, mas acabam sendo uma grande parte do trabalho. Se você desconsiderar esse trabalho extra-palco e falhar, né, no cumprimento dessas atribuições, aí pode ser a diferença entre estar empregado ou ser demitido.
Há um famoso caso nos Estados Unidos do maestro George Salt, que ele foi desligado da orquestra, e foi curioso, né, que o Davi Machado ele foi demitido por insubordinação. Esse daqui, o George Salt, foi demitido lá de Dallas por desentendimentos a nível social. O que, que era esse desentendimento a nível social? O fato que ele não queria ir para as festas que tinha, não queria ir para essas formalidades de captação de recursos que as orquestras norte-americanas tanto precisam, e qualquer outra situação social ele se recusava a participar, e acabou o conselho diretivo disse lá que ó, esse George Sort ele não é o regente certo para estar aqui em Dallas, né? Então, a gente repara que nos manuais de regência aqui no Brasil, né, eles simplesmente tratam de questões mais técnicas, como reger as diferentes métricas, como, sei lá, fazer um acelerando, como sair de uma fermata, como dar uma na cruz, reger uma na cruz, e assim faz. Mas nenhum, raríssimos, eu encontrei um exemplo também em língua portuguesa, de uma didática que também mostra para um futuro rei, né? Fala, olha, você vai ter que se envolver em situações extra-palco, não só ali no palco, se você quiser manter seu emprego. Né? E a outra questão que eu considero do texto aí, essa questão do maestro turista, né? Esse maestro que chegava, regia o concerto ali, vai embora, levava muito dinheiro da orquestra, são vários exemplos que a gente tem disso daí, né? Mas, por exemplo, para citar só um ou dois, o Ricardo Muti, lá nos Estados Unidos, ele foi demitido da orquestra da Filadélfia, Filarmônica da Filadélfia, que estava lá, né, já há um tempo, mas ele recebia um salário de US$ 400.000 por 16 semanas de comparecimento. Isso limpava todo o caixa da orquestra. No Brasil, por exemplo, voltando a falar do National, o contrato que ele tinha, por isso foi a CPI até instaurada lá no Teatro Municipal, né, de São Paulo, o National, ele como diretor artístico lá, ele tinha um contrato de 3 anos, recebia 5,5 milhões por 3 anos. 5,5 milhões de reais por 3 anos de trabalho. E não é que ele tinha que estar lá toda semana, não. Ele vinha assim, mês sim, mês não. Era um trabalho de diretor artístico. Ele regeu ali só alguns concertos por ano. Só para comparar, esse salário do National, que ele recebia por contrato, é o dobro do que é recebido pelo Simon Hatton, que é o regente titular da Filarmônica de Berlim, que é a maior orquestra do mundo. Então, o cara da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo recebe o dobro do Simon Hatton, que está regendo a maior orquestra do mundo. Então, fica, pergunta minha, não seria melhor, ao invés de pagar esses milhões para esses maestros turistas, não pegar esse dinheiro, investir, por exemplo, em projeto social destinado ao ensino da música? Será que a gente não ia conseguir formar, né? Formar, investir em formação de público, né? Um público com melhor conhecimento musical, e, consequentemente, né, esse público ia ser melhor aparelhado para entender e emitir juízo sobre juízo artístico, sobre o que acontece nas orquestras, na música por aí. Né? Então, só para finalizar aqui, né? Essa a questão, retomando a questão do metrô lá e tal, na entrevista, quando o filme está começando, né, o entrevistador, né, lá pergunta para ela, tem muita gente que acha que o regente é simplesmente um metrônomo humano. E Abriu já? ela, Não. desculpa, você falou alguma coisa? Quem que falou aí? Pessoal, fui mutar o Professor, microfone aberto e acabei mutando todos os microfones. Tinha uns três abertos. Não tem problema, Aí, voltou. posso seguir. Beleza. Então, aí no começo do filme ele diz para ela assim, tem muita gente que acha que o maestro é simplesmente o metrônomo lá no palco. Ela falou, olha, isso não é de todo incorreto, né? Aí ele mesmo dá risada e diz, olha, ele é muito mais que isso, eu penso, né? Ela falou, mas ela se coloca ali como uma espécie de uma
valor. A interpretação, né, a condução da orquestra é justamente o controle do tempo. E ela diz: eu sou a controladora do tempo lá, eu sou aquela que dá início, eu sou a que é ralenta, que acelera, eu sou a pessoa que faz o tempo parar. Então, no meio do filme ali tem um metrônomo que ela está dormindo, aí ela escuta um metrônomo que dispara sozinho. Essa é a primeira pista que a gente vê, né? Então o metrônomo começa a funcionar sozinho, então já mostrando, olha, você não é mais essa controladora do tempo, essa deusa soberana do Cronos, né? Que como você pensa que é, as coisas estão descambando. E já aí, lá depois de tudo, ao final do filme vai aparecer o quê? Ela vai reger uma orquestra lá nas Filipinas, acho que agora eu vou cometer uma imprudência aqui. Eu não sei se porque tem uma coisa assim. Acho que o filme ele quer mostrar que a orquestra é filipina, mas ele na verdade foi filmado em Singapura. Ou a orquestra é em Singapura e foi filmado nas Filipinas. Porque eu vi algum comentário no YouTube, ele mostra assim que lá as coisas que estão escritas lá tal é de Singapura. Então, mas no filme dá a entender que seria nas Filipinas. Mas de todo modo isso não interessa. Mas o que parece é que ela está ali conduzindo aquela orquestra, né? Conduzindo uma orquestra que é uma orquestra de música para videogame e para aquela plateia de aquelas pessoas fantasiadas, né? Aqueles cosplayers lá. E ela, para conduzir esse concerto aí, ela tem que usar o fone de ouvido, porque ela está conduzindo aquela orquestra lá em um playback, tem um playback tocando, ou seja, é uma inversão dessa posição de comando. Não é mais ela que é a controladora do tempo, mas ela é que tem que seguir o tempo do playback, né? Então, eu, última frase aqui, eu acho que essa questão do poder, da relação dos maestros com os políticos, aqui no Brasil ela tem funcionado, eu acho que ela ainda, minha percepção é que ela persiste, essa relação, na maioria das orquestras, não falando especificamente da orquestra, uma parte de coral é diferente, mas por quê? Porque o maestro continua sendo uma espécie de um cargo de confiança, ele é indicado pelo secretário da Cultura, às vezes até pelo prefeito, como foi o caso de São Paulo lá, né? Algum governante vigente, é ele que é o responsável por indicar um maestro. Então, nesse sentido, né, essa hierarquia de poder ainda continua mesmo e existe essa relação de dependência entre o regente e os políticos, está inalterado. Então, consequentemente, a gente da porta da política cultural continua aberta, né, a esses favorecimentos, conchavos, né, e a corrupção. E isso acaba levando exatamente à produção desse tipo de regente, como a Lídia Tarly, de abuso de poder, né? Mesmo que seja uma personalidade fictícia, mas está encarnando a nossa situação real e que não é mera coincidência. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Muito professor Antônio. obrigada. Ô, Cristina, pode falar. Não pode falar, vai Não, aí, obrigado, depois obrigado. eu. Foi muito interessante. Eu que assisti novamente o filme, foi super útil essas, essa percepção aí da intertextualidade, da verossimilhança e algumas coisas que eu não tinha sacado. E a impressão que dá é que a Lydia Tarr é quase uma caricatura, né? Mas talvez não é todo mundo que vai perceber isso, né? Mas agora ficou bem claro que eu acho que ela é uma caricatura. É tudo muito exagerado. Aquela entrevista do início mesmo, né? Que é tão perfeita a carreira dela que aquilo não existe, né? Além de ser premiada e etnomusicóloga e enfim. E muito interessante. Eu vou abrir aqui para perguntas, então. Eu acho que a professora Cristina já quer comentar alguma coisa, né? Fiquem à vontade. Quem quiser levantar a mão. Não, queria agradecer e parabenizar. Estão conseguindo me ouvir? Então, Sim, ah, então, queria parabenizar e agradecer a palestra e o seu trabalho, né? Imagino que deva ter saído de um artigo que você fez para o Orfeu, né? Para a revista Orfeu. E eu, como regente, também formada mais ou menos na mesma época da Rita Fucci, né? Ela foi colega minha na Unicamp. E naquele momento da Unicamp saiu uma geração de mulheres regentes e que por toda essa situação que você descreveu, né,
principalmente nas orquestras, foi muito difícil furar esse bloqueio profissional, né? Esse bloqueio em relação ao gênero, né? As mulheres entrando nos pódios das orquestras. E a gente acabou ficando com um grande movimento coral que aconteceu principalmente no estado de São Paulo, né? Furar esse bloqueio realmente foi um trabalho hercúleo que somente algumas mulheres conseguiram, né? E aí, logo que saiu esse filme, né? Eu e várias das minhas colegas desse período e de períodos posteriores, a gente já ficou muito brava, né? Sem assistir o filme. Porque falou, poxa, o século XX está recheado de exemplos de assédio, de corrupção e de hierarquias com regentes homens, né? Por que justo uma mulher? Né? Até foi a reclamação da Lígia Mádio, da própria Meryl Streep, que se sentiu constrangida com algumas comparações. Mas depois que eu assisti o filme, eu entendi que ele não estava falando em relação ao gênero, né? Essas ideias da hierarquia política e das várias camadas, indo até ao comportamento psicótico dela, né? Eh, que na realidade não é dela, é de uma estrutura maior, que ali foi uma metáfora, é uma grande metáfora. E o fato dela ser mulher ou ela pertencer ao lado feminino, embora ela não se identifique como mulher, né? Cria um distanciamento crítico dessa figura e fez com que o filme fosse um diferencial, porque se ele fosse com um regente homem, de um desses típicos exemplos do século XX, seria mais uma história, né? Então, eu queria parabenizar você por essas digressões, todas essas relações intertextuais que você fez, pela bibliografia que você trouxe, né? E a princípio não tenho nenhuma pergunta, mas eu deixo a provocação aí. Eu tenho aqui vários alunos de regência também que estão aqui na nossa reunião, para que tragam as suas dúvidas ou as suas provocações. Muito obrigada, professor Antenor. Eu que agradeço, professora Cristina. Aliás, eu só quero comentar uma coisa, duas, para falar a verdade. Uma é em cima disso que você falou, e a outra questão da verossimilhança e do realismo do filme. Em minha opinião, existe uma situação só que é totalmente irreal nesse filme. Isso nunca aconteceria. Só aconteceria mesmo nem na cabeça da pessoa mais louca, que é quando a cena em que ela invade o palco e bate no maestro que tá regendo a Filarmônica de Berlim. Ela invade o palco, empurra o regente, soca o regente no meio de um concerto. Isso é uma coisa absurda, completamente absurda, isso nunca aconteceria. Então, aliás, dizem até tem certas análises que se faz desse filme que diz que isso é uma coisa que só passou na cabeça dela, que ela gostaria de ter feito, porque no filme aparece várias, é claro que esse filme tem muitas camadas, né, de significado a gente poderia analisar, aliás, só aquele workshop que ela dá para os alunos da Juilliard, ali tem questões filosóficas muito profundas ligadas à interpretação, à composição, à função da música na sociedade. Só aquilo ali já dava uma outra palestra. Só aqueles 12 minutos que a filma, inclusive, plano sequência, não tem corte, ela toca o Bach, o prelúdio número 1 do Bach. São questões filosóficas muito, muito, muito sérias ali que são tratadas. Então, só isso já dá tem outra camada de significado. Mas ela mostra que, de fato, era uma pessoa de cultura, assim, de uma cultura muito invejável. Ela tem o domínio daquilo que ela está falando, de conteúdo histórico e tudo. Mas aquele final dela invadir, porque provavelmente só aconteceu na cabeça dela. Então, essas alucinações que ao longo do filme a gente vê também, aquilo que vai acontecendo, tem várias pistas ali, pelo menos é uma outra análise filmográfica. Assim. Hoje eu quis focar mais na questão do poder. Mas eu acho, em cima disso que você falou, depois do que você disse, que a escolha dessa regente ela do gênero, ela assumidamente lésbica, isso é proposital, isso é decididamente proposital, justamente com essa intenção de mostrar que não interessa gênero, não interessa faixa etária, essas relações
essas estruturas e hierarquias de poder, elas são dispersas em todas as camadas do tecido social, e não interessa a posição, gênero e etc. Na minha opinião, absolutamente proposital, e foi, meu gosto pelo filme, muito bem sucedido, né, na maneira como eles realizaram. Agora, peço aí alguém aí, você, Luiz, não sei quem aí, se puder ver as questões, quem é o primeiro, segundo, se há questões ou não. Sim, tenho aqui o João Antônio Santos está com a mão levantada. João, Tá à bem. vontade. Boa noite a todos. Primeiro, parabéns aí para o professor Antenor. Eu não aproveitei totalmente ainda porque eu não tive a oportunidade de ver o filme, fiquei sabendo hoje do tema, mas despertou a curiosidade de ver e felizmente ficou gravada também esse nosso encontro de hoje. Então, vou ver tanto o filme como rever aqui algumas informações. Mas, como eu sou da área jurídica, eu queria abordar três passagens muito rapidamente. Essa questão do pátrio poder que o professor Antenor falou, e que, de fato, sempre ao longo da história lhe incomodava, né? Especialmente aquelas mulheres que assumiam o comando das famílias. E hoje a gente fala mais, de fato, em poder familiar, né? Ao longo do tempo se corrigiu isso. Uma outra que a gente também no mundo jurídico se confronta é a questão de quando alguém é acusado, logo se torna o réu já por antecipação, porque quem teve aquela denúncia nunca vai acompanhar o desfecho da história, se ela se confirma ou não, né? Então, aquele anúncio primeiro acaba destruindo aí reputações por conta disso. Ninguém tem capacidade de acompanhar até o final, às vezes porque são processos que demoram longos anos. E, por último, não posso perder de falar também dessa questão aí da corrupção, que, felizmente, em todos os níveis, em todas as áreas, a gente acaba tendo algum envolvimento, e eu só posso imaginar que um regente, assim, com todo respeito, aqui nessa realidade, ganhar muito mais do que no exterior, só pode ser porque é um tipo de contrato que não tem, assim, outros parâmetros, né? Os critérios de definição de preço são, vamos dizer assim, não tem um outro parâmetro. Estamos tratando de profissional, estamos tratando de uma qualidade nata de alguém, e com isso talvez possa ter margem para que esse contrato gere um sobrepreço que vá parar para alguém que não seja o profissional, né? Então é lamentável, mas em todos os setores, né? E, finalmente, como ouvinte de música, ou como quem vai, às vezes, muitas vezes, ver as orquestras e tudo, a gente não pode imaginar, né? Quem está ali naquela harmonia, vendo aquele resultado final, que tem muita coisa por trás aí perpassando tudo isso, né? E a gente fica tão encantado, às vezes, com o resultado, que fica pensando que aquilo se dá com a mesma harmonia nos ensaios em todas as etapas. E a gente sabe que, infelizmente, não. Parabéns mais uma vez, professor. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Obrigado, João. Só uma coisa que é essa coisa do pátrio poder, sim, felizmente várias terminologias estão sendo reatualizadas, né, tudo na área da música e tal. Também, antigamente se dizia outra questão de machismo aí, por exemplo, que foi resolvida na música, que foi resolvida com a Susan McLaren, depois dessa musicologia que eles chamavam lá de New Musicology, quando eles trouxeram trazer para o âmbito dos estudos musicológicos, essas questões de gêneros. Por exemplo, antigamente se dizia lá que até uma cadência aqui que termina no segundo tempo é uma cadência feminina. Ué, mas eu falo, por que é uma cadência feminina? Ah, porque acaba no tempo fraco. Então, quer dizer, a mulher é fraca. Olha, você vê o preconceito, o machismo embutido aí, né? Então, claro que essa terminologia depois foi revista, felizmente. Hoje nem se diz mais, não é possível mais um artigo aí acadêmico científico ou um livro que vai se usar desse termo, né? Vai dizer, olha, uma cadência em posição métrica fraca, por exemplo. Ninguém vai chamar de cadência feminina. Aliás, esse é o título do livro da Susan McLaren, o título do livro dela. Então, na outra questão, ela, se no caso dessa terminologia, ela, o que me chamou a atenção nesse filme foi justamente ela,
uma mulher se apresentar como pai da outra criança. Essa, essa invocação desse pátrio poder, mesmo, é claro, desconsiderando aqui a terminologia, mas ela se apresenta, eu sou o pai daquela criança, então ela se auto-institui esse pátrio poder e diz, então eu tenho essa autoridade para chegar aqui e te esbufetear, se eu quiser. Mas eu acho também uma outra coisa que você comentou que faz sentido, é essa coisa de colocar orquestra, principalmente porque as pessoas, quando assistem uma orquestra, veem o resultado, talvez nem imaginem aquela coisa que se dá nos bastidores. Então, isso é até mais uma maneira de mostrar para as pessoas, assim como colocar uma mulher lésbica e falar, olha, tá vendo? Isso não me interessa de gênero, isso se dá em todos, independência de gênero, vai haver essa situação de hierarquias, estruturas do poder, corrupção envolvidas aí, independente de gênero, de faixa etária, sempre tem essa autoritarismo, tirania e tal, e também, inclusive, na orquestra, que talvez as pessoas nem imaginem que isso possa ocorrer, talvez seja uma outra bem intencional do diretor de colocar, usar justamente esse universo sinfônico, porque é uma coisa que talvez as pessoas nem imaginem, porque a gente só vê o resultado. Mas você vê, às vezes não sabe o que é, como isso aconteceu, né? O que está lá por trás. Né? Mas, por fim, eu que acompanhei bem o caso do National lá em São Paulo, as questões que já eram, né? Questões salariais, já desde o tempo dele na sala de São Paulo, a gente sabe que isso daí é corrupção, né? Lavagem de dinheiro, e é troca de favores. Então, é uma coisa que todo músico sabe, todo músico de orquestra sabe que acontece, por exemplo, mas ninguém tem como provar, que é, por exemplo, o maestro aqui, ele traz um regente convidado para reger um concerto lá, mas ele já está ali combinado que ele depois vai ser convidado para reger também na orquestra do outro, isso é comum. Então, esse, felizmente, me parece, né? Aqui no Brasil isso talvez demore um pouco, mas com o tempo vai ser modificado também. Algo mais? Alguém tem alguma questão? Fiquem à vontade aí para se manifestar, ou um comentário. Eu anotei Oi, uma série. Opa, alguém ia falar? oi, eu tô aqui, a Valéria, professora aqui. Fala, prof. Então temos o Valério e depois o Vinícius. Pode ser assim? Oi, professora. Ô, Vini, fala você e depois eu falo. Você estava na minha frente. Pensei que você ia falar como coordenador aí de. Não, não, eu sou muito prolixo e eu vou demorar. Pode ir antes de mim, Valéria, por favor. Bom, e daí vai ser uma disputa, ferro e fogo aqui. Quem é mais prolixo que quem? Você ou eu? Mas, professor Antenor, então eu vou tomar aqui o lugar. Eu queria só agradecer e as suas considerações sobre poder e também essa visão tão detalhista e detalhada das entrelinhas desse roteiro, desse filme, né? E queria só acrescentar um comentário que na época que esse filme foi lançado, a revista feminista, a revista Rosa, não sei se o senhor conhece, trouxe um artigo muito interessante da Manuela Miklos. E a Manuela, a jornalista, ela vai justamente expor uma fissura, uma rachadura que houve, né, entre diversas linhas de pensamentos feministas, né, com esse filme, e também com o movimento LGBTQIA+, né? Porque, na realidade, ali há um abuso, o que ela vai dizer, né? Um abuso de poder e de violência, né? De gênero, né? Cometida pela própria pessoa, né? Pelo próprio gênero, que é violentado também, né? E que fica claro naquele diálogo, né? Ela pode ser lésbica, né? Ela é lésbica declaradamente, mas na conversa que ela tem com aquela menina que é a candidata
ao, ao cargo de violoncelista, né? Se eu não me engano, faz tempo que eu assisti o filme. E nessa conversa, a menina que vem da antiga União Soviética, portanto, da Rússia, ela tinha uma formação já de estrutura feminista, né? Mesmo sendo super jovem. E ela comenta: amanhã é feriado, não sei, é o dia 8 de março. E aí a, a Tar, lá, esqueci o nome dela primeiro, diz: o que é o 8 de março? Quer dizer, ela é uma pessoa lésbica, mas ela tem uma estrutura não feminista, quer dizer, a pessoa ignorar qualquer pessoa no mundo, né, qualquer mulher, pelo menos no mundo ocidentalizado, né, não considerar o 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres, né, demonstra também essa pouca ligação dela, né, com a, o fato de a demonstração de uma luta feminina que resulta, inclusive, hoje em dia, em mulheres assumirem papéis de lideranças frente a instituições e corporações como a orquestra, né? Então, esse é um artigo super bem feito, essa jornalista é excelente, essa é uma ótima revista, inclusive para conter um, um artigo desse nível, né? Uma discussão desse nível, né? Muito imbricada, muito complexa também, né? E a outra questão que eu queria colocar, que o colega também já colocou anteriormente, o senhor comentou que esse ambiente das orquestras não é flor que se cheire, né? Elas começam logo no início, as duas elas precisam se drogar, né, para conseguir ter um grau de ansiedade um pouquinho mais contido, né, para poder levar adiante os projetos de poder, né, e também para poder lidar com o poder no lugar que elas estão, né? E essa é uma constante entre os músicos de orquestra, não só no Brasil, né? Nós temos sempre muitos colegas, todos se drogam, né? Todos, incondicionalmente, assim, talvez tenha uma ou outra exceção, né? Para poder aguentar esse jogo, né? De quem está no poder, e elas estão constantemente drogadas, né? Ali com ansiolíticos, como Foucault diz, tóxicos, né? Assim, questões de uma toxologia do poder, né? Logo no Vigiar e Punir, no comecinho, Foucault vai falar sobre isso, né? Então, muito obrigada por trazer mais caldo e mais chama sobre esse filme. Obrigadíssima, é belíssima apresentação. Isso, Valéria, eu que agradeço pelo comentário. E eu vou te dizer uma coisa, não conheço essa revista, essa autora, mas eu havia notado esse mesmo ponto, eu notei isso no filme, mas eu tive uma outra interpretação, porque nesse momento que ela está conversando com a cellista, elas estão ali almoçando e tal, aí ela fala: olha, eu comecei a tocar violoncelo por causa dessa pessoa aqui, que de fato era lá na Rússia, acabou sendo ali uma mulher importante, né? Uma adquiriu aquele simbolismo. E aí ela fala: e todo 8 de março eu vou lá no túmulo colocar flor para ela. E ela disse assim, fala: por quê? É o aniversário dela? Ela fala: ou é data de morte? Ela fala: não, é o Dia Internacional das Mulheres. É Oh, isso, eu não estava lembrada do que era. eu havia interpretado isso, claro que essa interpretação agora também, mas eu havia interpretado exatamente com essa postura que a regente, né, a personagem do filme, a Lydia Tarr, que ela tem, de ela está tão associada com esse tempo passado, aquele tempo de glória das orquestras, ela vive ainda com essa cabeça meio no passado, apesar de autodeclarar-se como lésbica, e ser mesmo,
Mas ela, a cabeça dela está naquele mundo passado, ela não sabe das coisas que estão acontecendo no mundo de hoje. Tanto que ela, várias vezes, eu até contei, esqueci, acho que são 12 ou 13, eu preciso refazer a conta, mas que ela chama as pessoas no filme de robôs. Toda vez que ela quer ofender alguém, ela fala, você é um robô. O aluno lá, quando chama ela de sei lá, chama ela de bitch, you're a fucking bitch, ou de vaca, sei lá como é que vão traduzir isso para o português, eu não gosto de falar vaca, mas é uma cadela. E ela responde para ele, e você é um robô. O robô era a coisa mais ofensiva que ela pode usar, porque ela ainda está com o pensamento da geração dela, que tem esse deslumbre, né, pelo erudito, né, pela aristocracia que eles chamam. Inclusive tem até um artigo aí que está aí no meu artigo também que ele chama esse tipo de maestro que chega, faz um concerto, e vai embora, ele chama de aristocracia ausente. Então, eles vivem como aristocratas, mas eles não estão aqui. Eles vêm e voltam, é transitório. Né? Eu havia interpretado isso como esse apego dela ao passado. Ela nem sabe que no presente aqui, depois de tanta luta feminista, a gente tem o Dia das Mulheres e ela nem se lembra, nem se perdeu, mas com certeza essa interpretação é válida, é muito válida, sim. Exatamente, é uma outra espécie de violência de gênero. Muito obrigado pelo comentário. Até mesmo com relação à música contemporânea, né? Na própria cena da Juilliard, ela faz pouco caso ali da compositora Sim, islandesa, demais, né? A impressão que demais. dá é que ela tá vivendo ainda numa outra época, né? Não, e ela, de Vinícius. fato, ela vive na outra É. época. É uma dessas frases, eu uso nas aulas, isso daí que eu gosto de tirar satanás, eu falo, você está aqui como maestro, né? Você está aqui regendo isso daí, na verdade, você da música contemporânea, né? A maneira como ela ofende aos compositores contemporâneos, você está aqui como maestro, regendo é a mesma coisa que você está tentando vender um carro sem motor. Ou seja, essa música aí que você está fazendo não tem alma. Ela não, e você não pode interpretar essa música, porque essa música não tem alma, então você não consegue extrair nada daí. São assim, eu acho, deixando a tiração de sarro à parte, mas são questões super importantes, super atuais que acontecem nesse workshop aí que mereciam assim, ter um diálogo, mas acontece que as pessoas, quando assistem, principalmente esses que não são muito enfronhados no universo da música erudita, a única coisa que as pessoas conseguem perceber dali é o assédio. Só isso. A única coisa que as pessoas veem ali é o assédio. Mas existem questões muito interessantes ali de serem trazidas, tratadas e debatidas nesse momento, né? Mas de fato ela tem essa coisa com a música contemporânea. Aliás, ela resume ela resume Olga da compositora islandesa. Essa existe mesmo essa compositora. Inclusive a Hildur Njardóttir, que fez a música do Joker também, ela faz a trilha sonora para esse filme. Essa é amiga dela, compositora também da Islândia lá. E ela fala ela criticando a música contemporânea, né? E ela diz assim que essa música que você está ensaiando aí, tentando ensaiar, na verdade, a única coisa que eu posso dizer da compositora é que ela é islandesa e é uma gata, é muito bonita, é um fucking hot woman. Então, ou seja, tirando isso, na música não sobrou nada. Essa música não tem nada. É uma compositora aí que é islandesa, então está na moda, por causa da outra lá, e é muito bonita. Então, não tem mais nada para falar dessa música. Você vê como ela joga a música lá embaixo. É, de fato, uma crítica muito contundente e violenta também, que acontece nesse momento. Assim como esse total falta sei lá, né, de percepção, para ela não tem significado, não tem sentido essa coisa do Dia das Mulheres. O que é isso? Não, desconsidera. Interessante. Me escutam? Sim, Então, queria agradecer, professor Antenor, pela compartilhar o trabalho. Foi muito interessante, acompanhar a tua exposição também. Eu não consegui ler o artigo inteiro, eu dei uma olhada por cima e dei uma olhada nas referências também, para ver, né, os caminhos, assim, que te guiaram ali na teoria, né?
E você foi bem na teoria da Hannah Arendt e do olhar dela sobre a questão sobre poder, mas eu fui anotando algumas coisas aqui de uma maneira um pouco desorganizada, mas fui anotando de maneira bem livre, assim, durante a sua exposição. E me ocorreu uma coisa que eu não tinha parado para pensar também sobre a relação dessa construção dessa autoridade perante a orquestra, do regente, que é o olhar do Maquiavel, né? Também, né? Eu acho que chega a quase ser um clichê, assim, né? Falar da máxima dele, que é melhor ser temido do que ser amado, né? Enfim, só me ocorreu, assim, lembrei que parece que tem muito a ver. Também anotei aqui dessa questão de você ter enfatizado o olhar sobre a política, duas referências que me saltaram. Foi uma que eu já tinha em mente, que era o Adorno, falando da orquestra como um microcosmo social, né? E eu não sei se você acha que o olhar que ele traz dialoga com o olhar que você teve, ou você acha que vai acabar indo para um olhar diferente. Eu queria saber o que você vê sobre isso. E um outro cara também mais contemporâneo, que é o Vladimir Safatli, que fala sobre política, né? Que é um psicanalista que fala bastante sobre política, e ele fala muito sobre política a partir dos afetos, né? Ele tem insistido bastante sobre isso nos últimos anos, de que a gente precisa olhar para a política no Brasil a partir dos afetos, para entender como que a gente se relaciona com as lideranças, com essas pessoas que metaforicamente estão em cima dos púlpitos, regendo as massas de alguma forma, né? E de que maneira que isso relaciona com os afetos. Então tem essa questão do Adorno, tem a questão do Safatli. Eu também fiz uma anotação aqui durante a fala da Cris sobre comportamento psicótico, né? E da Lydia Tari, fiquei pensando, isso é mais um pouco um devaneio aqui, sobre não sei, Cris, você viu alguma referência falando sobre comportamento psicótico ou foi mais uma interpretação sua? Porque eu também fiquei pensando se a estrutura que está ali é a psicótica ou é a perversa mesmo, né? Qual que é a relação que ela tem com a limitação da pulsão dela, né? Qual que é a relação que ela tem com o entendimento de que as vontades dela ultrapassam certos limites e se ela não enxerga esses limites, tal qual um psicótico, ou se ela enxerga esses limites e mesmo assim tenta burlar eles, tal qual um perverso, né? Enfim, e aí uma outra coisa que eu queria colocar aqui, tentando sintetizar alguns dos pontos que eu escolhi, as questões da vida pessoal dela acho que são muito interessantes, né? Parece que no filme as questões da vida pessoal dela vão ajudando a dar mais entorno para como a gente vê ela quando ela tá no púlpito, né? Então, assim, quando ela se interessa por aquela cellista mais jovem, já não é a primeira instrumentista da orquestra por quem ela se interessa, né? Então, a gente não sabe como que surge o casamento dela com a esposa dela, que é a Spala, que relação que esse casamento pode ter com a posição de Spala dela. Se às vezes ela já teve um outro casamento anterior e aquela Spala um dia foi a musicista jovem que a interessou, ou quaisquer outras coisas que podem ter, mas de fato ela se interessa por pessoas que estão numa posição hierárquica inferior a ela e acho que a questão do gênero e da sexualidade dela entram aí de uma maneira muito interessante, assim, né? Porque foi colocada uma mulher ao invés de um homem, como a Cris falou, eu concordo de que se fosse um homem seria só mais uma história de um sujeito abusando do seu poder, assim, né? Mas colocando uma mulher parece que dá para escolher quais são os elementos dessa personagem que aparecem dentro de um espectro masculino, assim, na tradição ocidental mesmo, do que entra na caixinha do masculino e na caixinha do feminino. Parece que, sendo ela uma mulher, dá para escolher quais coisas desse masculino são colocadas na personagem para representar essa posição que ela ocupa, né? Então, quando ela se nomeia pai da filha dela naquela situação da escola, ou a relação que ela tem no casamento dela de não ser uma pessoa presente na família por causa da dedicação ao trabalho e ao exercício do gozo dela, enquanto a esposa dela fica nesse lugar
classicamente da mulher, da dona de casa ou da pessoa afetivamente presente com a filha, etc. É, enfim, e outras coisas desse tipo, né? Ah, foram esses pontos assim que eu coloquei, a questão dos medicamentos como uma coisa para o corte dos sintomas, né? E como isso é presente nas orquestras, é um negócio assustador. Eu gostaria de aproveitar que a gente está no espaço acadêmico para falar que na academia também tem bastante uso de medicamento, né? É, e como a gente vive numa época onde o uso do medicamento ele serve para fazer com que a gente trate os sintomas sem tratar suas causas nas questões do psiquismo, assim, né? Enfim, falei um monte de coisa. É isso. Vou parar. Olha, concordo com quase tudo que você falou. É, essa questão do, eu tenho amigo meu particular lá em São Paulo. Eu perdi um pouco o contato que eu, mas era quando eu mudei para cá, né? Eu estou aqui em Brasília há 14 anos. Um músico de lá da USESP, e eu ouvi dele, não é de fofoca de coisa de corredor. É, os músicos dizem, olha, essa orquestra, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, lá quando o Nash era regente, todo aquele sistema de aí nesse caso é o maquiavélico. O que eu disse que eu não concordo, não é que eu não concordo, a única coisa que eu tenho uma exceção para falar em tudo que você disse é a questão do maquiavélico. Mas lá na USESP existia de fato esse maquiavelismo. O Nash era uma pessoa que ele queria ser temido. E porque, aliás, a opinião em geral dos músicos é que ele não é um bom regente, mas que ele atrapalha muito, os músicos acabam errando. Se você ficar olhando muito para ele, você erra. Então, se você quiser tocar com ele, você tem que não olhar para ele. Então, quando alguém erra, ele de vez em quando escuta lá e ele acaba fazendo aquela carnaval, aquela cena toda lá e esculhambando com os músicos. Então, para não ficar para tentar, né, suportar esse clima de tensão, de mal-estar que existe ali na orquestra. Então, esse tipo de postura maquiavélica, mesmo de eu quero ser temido aqui, os músicos viviam sob medicamento. Ele tomava medicamento para estresse, inclusive esse meu amigo clarinetista lá, ele desenvolveu a síndrome do pânico, ele não conseguia nem sair de casa. Então, e ele me falou assim, na nossa orquestra, eu vou dizer que, chutando baixo 90% da orquestra, eles fazem uso de medicamentos, né, contra a ansiedade, contra os calmantes, todo esse tipo de coisa, né? E acaba desenvolvendo essas psicopatologias, né? Como você estava falando aí. Isso, de fato, infelizmente, acaba sendo assim, né? Igual a outra brincadeira da citação do cara lá que disse que lá na orquestra, na Boston Symphony, haviam 105 músicas e 106 úlceras. Claro que aquilo foi na década lá de 50, né? Mas no caso do filme particular, esse é uma das, talvez seja o fato mais assustador dessa personagem, dessa Lydia Tarr, pelo fato de que ela não é maquiavélica, ela tem de fato, vamos dizer assim, ela tem o conhecimento, ela tem o conteúdo. Essas, infelizmente, tem um filme agora na Netflix aí que se chama Maestro, que é o filme que conta a história do Leonard Bernstein. Quem vai assistir esse filme aí achando que vai ter alguma coisa de música lá, vai se decepcionar profundamente, porque o filme fica focando o tempo todo na sexualidade do Leonard Bernstein e não fala nada sobre essa pessoa que, na minha opinião, foi um dos maiores músicos do século XX que tem. O cara era um excelente pianista, excelente maestro, compositor de mão cheia, ganhou o Oscar, fez música. Nossa Senhora, que esse cara, tudo que ele botava a mão para fazer, fazia bem feito. Mas o filme fica focando no fato dele ser bissexual, ou seja, isso para mim não acrescenta absolutamente nada. É um filme muito. Eu não recomendo a ninguém assistir esse filme. Mas nesse caso da Lydia Tarr, ela faz essa escola do Leonard Bernstein. É um regente carismático, é aquele regente que está lá, sobe no púlpito lá, e ele convence justamente
pelo conhecimento que ele tem, e aí ele adquire o respeito dos músicos. Os músicos confiam nele. Não é, é o contrário do maquiavelismo, por exemplo, do Toscanini. Tem vídeo no YouTube do Toscanini xingando os músicos, xingando os baixistas. A gente adora zoar com os baixistas por causa disso daí, né? Toda vez que acontecia alguma coisa na orquestra, a gente, como é que é? É, Porca Santíssima, já grita, porque eu tenho os vídeos do YouTube, no YouTube do Toscanini xingando os baixistas lá, né? Eu falei, como é que pode uma coisa dessa, né? Como é que as pessoas se sujeitam a isso? Mas é exatamente isso, porque essa tirania está lá, esse comportamento mais maquiavélico do maestro quer ser temido e ele faz essas coisas, né? Então, mas, e aí que eu vejo esse problema, não é um problema, mas vamos dizer assim, o maquiavelismo pertence a a conduta passada. E ela é uma pessoa que ela está com a cabeça lá no mundo passado, mas ela tem uma conduta no mundo presente aqui. E aí, até por conta disso que fica essa, que eu acho mais interessante, essa fricção que acontece no filme, né? Que ela vive lá, no mundo da música erudita aristocrática, mas ela está vivendo no músico atual. Então, ela dissimula, ela consegue as coisas porque ela está dissimulando em forma da democracia, né? Ela é carismática, mas na verdade aquilo que ela está fazendo é uma outra espécie de imposição, mas imposição é fantasiosa, mentirosa, né? Mentirosa. E ela é até, agora me esqueci uma coisa que eu ia falar, mas é até isso é uma das coisas mais talvez perigosas também da nossa atualidade, dessa personalidade dissimulada que eu acabo virando não esqueci a palavra que você o psicopata, né? Mas talvez desse tipo de sociopata, mas ela acha que ela faz aquelas coisas, o assédio e o tráfico de influências ali que acontece, mas ela está fazendo aquela coisa porque eu faço isso porque eu posso. Eu faço isso porque eu sou a regente, ou seja, um poder instituído e ela realmente vive nessa mentalidade no passado. Os regentes fazem assim. E, aliás, até eu acho que é por isso também que no começo do filme, quando ela está dando a entrevista, que, retornando um pouco ao que o professor Valéria havia comentado, ela diz, quando ele fala, né, a regência ainda é uma profissão essencialmente masculina, e você sentir como é que você vê essa questão de gênero, ela fala assim, para mim, nunca tive o menor problema com isso. Eu sou uma pessoa feliz, eu nunca me afetou em nada. Isso daí é uma pergunta que você tem que fazer para aquelas desbravadoras lá. Então, ele depois falou, quem são esses desbravadores? Então, eu falo, Nádia Boulanger, vai voltar lá no começo, né? Aí ela fala, eu sou uma pessoa feliz, nunca tive problema. Se você quiser saber isso aí, eu acho que também são felizes. Aí ela cita, né? A Mary Alsop, ela cita a Joanne, falando daquela regente que tem o livro aí também. E a outra, você vê, ela é uma pessoa que ela acha que isso é uma questão que não se coloca, isso não é nenhuma questão, isso não tem. Então, nesse sentido, ela tem meio essa personalidade assim, meio controversa, que ela se comporta, ela entende que ela tem certos direitos de um autocrata, um regente autocrata do passado, mas o comportamento dela, então, ela tem essa espécie de uma dupla personalidade, uma coisa meio esquizofrênica ali que acontece, e ela acredita nisso. Nessa é a minha opinião sobre a personagem, né? Sobre essa personagem. Por isso que constrói, né, essa idiosincrasia que constrói essa personagem que causa interesse, né? Agora, essa trazendo para o Adorno seria muito interessante, inclusive, com o que comentou o Luiz, sobre a questão da música contemporânea, né? De pensar aquilo que o Adorno chamava de redução da escuta, né? O que ela é uma coisa que ela faz até encomendas de obra contemporânea para a Regina Orquestra, mas ao mesmo tempo ela está dizendo lá, essa música aí não é boa. Então, ela está assim, anti-adorniana nesse sentido. Então, ela tem essas dicotomias, né? Essa personalidade meio esquizofrênica de fato, aí, como você bem, né, ressaltou. Agora tem outras coisas aí que são muito eu teria que ter mais tempo para discutir aqui, né? Mas, de fato, eu agradeço o comentário, todos pertinentes. Luiz, desculpa, não sei quanto tempo a gente ainda tem aqui. Então. Normalmente a gente termina por agora, né? Uhum. Mas se alguém ainda tiver algum comentário, se o professor também estiver disponível, mas
Acho que a Lourdes quer fazer um comentário. Vamos fazer o último comentário Isso. então, Lourdes. Primeiro, parabéns, professor Antenor. Eu assisti o filme duas vezes até. Gostei muito do filme. Gostei muito do seu trabalho, as questões que o senhor traz, né? E os comentários dos colegas, dos pesquisadores aqui presentes também. O livro, o filme, eu estou com muito livro na minha cabeça. O filme traz uma questão do estereótipo do gênio temperamental, egóico, narcisístico, né? Que vem na figura da Tar e que vem do século XIX, já como nós já sabemos, né? E essa questão da elevação, né, do máximo da obra de arte relacionado a esse tipo de atitude de certos músicos, né? Eu, por exemplo, aqui em Porto Alegre, eu era do tempo do o Isaac Karabichevski, que veio depois, mais recente, né, 2000 e pouco. Mas Arlindo Teixeira, vi várias vezes o Eleazar de Carvalho, e sei de histórias horrorosas também, parecidas com essa que o senhor contou aqui, que foram feitas tipo humilhações públicas, né? Inclusive, não vou falar o nome da pessoa, né? Porque coisas bem sérias, bem graves e que foram, na verdade, erros dele, né? Então, um dia, quando nós nos encontrarmos numa mesa de bar aqui lá em Florianópolis, eu lhe conto. Mas, enfim, são questões bastante sérias, né? E, por outro lado, sabemos de regentes incríveis, extremamente humildes, né? O próprio Lutoslavski, né? Grande compositor, regente, e outros tantos que temos por aí. Mas é só esse comentário que eu queria fazer, o quanto que o nosso objetivo como os músicos e artistas, na verdade, está distante desse narcisismo, desse ego que nós queríamos, na verdade, compartilhar o belo, a arte, né? Seja ele qual for, de qual espécie, gênero, né? Enfim, eu teria uma pergunta para o senhor em relação a essa questão do estereótipo do gênio, né? Que ela traz no filme. O senhor tem alguma coisa para comentar? Essa questão dela, né? Você fala de gênio, né? Gênio. Uhum. Assim, eu acho que, olha, essa sua pergunta é muitíssimo interessante e cai bem naquilo que Vinícius, né? Que eu havia comentado a respeito dessa personalidade dela, que ela até ela, talvez você se lembre que logo no começo do filme ela está dando uma entrevista e o cara começa a apresentar, acho que são 13 ou 15 minutos, uma vez, eu sei dessa cronometragem porque eu li uma crítica uma crítica muito imbecil num jornal, não sei nem por que eu li isso, eu dizia assim, que esse filme aí era um filme muito sério, muito bom, mas quem não era músico não conseguiria entender, e era um filme que ele tinha uma narrativa muito lenta, então, assim, era muito difícil de assistir, porque a narrativa do filme era muito lenta, e só a cena introdutória, né, que é essa cena da entrevista ali que ela tá, demorava acho que 14 ou 15 minutos. Para mim, ela passou assim, né? Mas ele apresenta, fica ali vamos dizer, uns 2, 3 minutos dizendo ela é isso, ela aquilo, estudou piano, regiu as maiores orquestras do mundo, fez isso, ganhou o prêmio, não sei o quê. E aí depois ele pergunta para ela e fala assim, eu senti que você meio deu ficou um pouco incomodada e depois dessa apresentação, né? Você ficou meio constrangida e tal. Foi alguma coisa que você fez que eu não falei, que eu esqueci de comentar aqui, né, algumas das suas realizações, e ela é toda cheia de falsa modéstia ali e tal. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, pensando, né, você tem que pegar várias situações durante todo o filme, né, mas ela realmente se entende como uma pessoa genial, essa pessoa de um talento assim, muito acima da média, né? E ela mesma se entende, vamos dizer, ela se entende como a continuadora do Leonard Bernstein. Inclusive usa as expressões que ele usava, falando em hebraico, usando aquelas palavras em hebraico e tal. Eu acho que ela se entende realmente como se percebe, digamos assim, né, como uma pessoa genial.
Bom, e essa contradição acaba tornando-se interessante, né, para a própria personagem no filme. Agora, de algum dia, se quiserem saber, eu sei histórias de orquestra, eu sei de várias. São coisas mais absurdas que eu já vi acontecer. A própria Eleazar de Carvalho, uma vez no ensaio, ele subiu no púlpito, ele olhou para a orquestra e falou assim, isso daí é 96, 98, talvez. E ele disse assim, ele olhou para a orquestra e falou assim, homem que estiver de brinco, saia. Só volte aqui depois que tirar o brinco. E o filho dele tocava na orquestra, Serguei, né, Serguei de Carvalho, excelente violinista. E aí o Serguei, que não era espala, não era, o que é? Você também, Serguei, sai. Só volta aqui depois que tirar o brinco. E aí, vários músicos tiveram que ir lá no banheiro e tirar o brinco e voltar para se quisesse ensaiar a orquestra. E, claro, as pessoas ali davam risada, tiravam esse negócio como folclore, mas porque ninguém realmente parava para pensar num absurdo que era aquilo. E falava assim, olha, mas deixa para lá, é o Eleazar, o cara é velho, eu não sei. Hoje em dia, esse tipo de comportamento já não, ninguém mais tolera. Não pode, não, por mais, não tem essa coisa de que, mas ele é velho, mas ele é do passado, não pode. Hoje em dia, na sociedade contemporânea, esse tipo de comportamento, inclusive, uma coisa que é comentada no filme, bem en passant, mas que é uma coisa que eu gostaria de que trouxesse para o Brasil, uma coisa que eu nunca vi, não existe no Brasil, não que eu saiba, é de um regente, quando ele vem convidado para reger uma orquestra, a orquestra depois avalia o regente e dá notas. Então, todos os regentes das orquestras internacionais, eles têm lá. Inclusive, na situação no filme, quando uma outra pessoa, um outro regente está conversando com ela, ali no almoço e tal, ele fala, olha, eu fui muito bem avaliado pelos músicos lá da Filarmônica de Londres, onde eu regia o concerto, que inclusive fiquei muito triste que você perdeu o concerto lá, tá. Como você sabe que você foi, né, bem avaliado? Esse material é confidencial, você não poderia saber, né? Falar, mas eu tenho um oboísta lá que eu sou amigo dele, e ele me disse. Mas esse tipo de avaliação é uma coisa que poderia acontecer nas orquestras aqui, né? Eu acho que é mais do que bem-vindo isso. O maestro chegou. Aliás, um dos grandes críticos do Nashville aqui em São Paulo, quando a orquestra foi fundada e tal, foi um professor lá da USP. Então, Henrique Altran Dourado, que também acabou sendo o diretor pedagógico, diretor não sei o que, qual que era exatamente o nome do cargo, lá do Conservatório de Tatuí, que é um conservatório importantíssimo aí, né, em São Paulo, formou importantes músicos. O Henrique sempre tinha lá um acesso ao jornal, né, o Estado de São Paulo, sempre estava colocando artigo lá, comentando. Enquanto tinha na Folha de São Paulo o Arthur Nestrovski, que só jogava orquestra lá para cima e falava bem da orquestra, e inclusive hoje eu acho que ainda é, né, o atual diretor artístico lá da orquestra, que foi contratado quando a orquestra, a OSESP, olha só o absurdo, a OSESP foi para fazer vários concertos, uma turnê pelos Estados Unidos, e levou o crítico junto. Não é que o crítico foi na bagagem. Como é que o crítico pode ter isenção dessa maneira? E aí foi muito interessante que os músicos brasileiros que moravam lá nos Estados Unidos mandavam as críticas de lá, né? Naquela época não tinha tanta facilidade de internet assim, mandavam, olha as críticas que os caras estão fazendo na orquestra brasileira aqui. E ele aqui exaltava a orquestra. E o Henrique, por outro lado, lá no Estado, falando, olha, espera um pouco, não é mesmo? Esse Nashville aí, ele fala isso, mas não é. O regente, quando ele é considerado que ele é um bom regente mesmo, é quando a orquestra convida para retornar a segunda vez. E o Nashville nunca foi convidado para vir duas vezes em lugar nenhum. E ele escreveu isso no jornal, tem a matéria de jornal. Né? Então, essa avaliação dos regentes por parte dos músicos, eu acho que está mais do que na hora de começar a implantar isso aqui nas orquestras brasileiras, para acabar justamente com essas coisas que existem. Né? Mas, sei lá, bom... outras conversas, né? Mas agradeço a todos aí pela presença, pelos comentários, foi muito, muito bacana aí, poder ter esse momento de compartilhar isso daí. Quem tiver interesse, gostar de cinema, assim, tal, gostar de ser um filme mais
vamos dizer, mais de entretenimento, assim, mas eu acho um filme muito sério, mas eu avalio sob uma outra perspectiva mais também psiquiátrica, desculpa, psicanalítica, o Joker, do Phillips, também esqueci o primeiro nome do Todd Phillips, é o nome dele, né? Porque esse é Todd Field, o outro é Phillips, eu esqueci o primeiro nome dele. Mas tem numa revista aí também, tem uma análise minha, que eu faço uma análise mais filmográfica, né? Comentando todas as cenas do filme e como isso se relaciona com a trilha sonora do filme. Né? Quem gostar de cinema, procura aí, chama Joker, uma análise fílmica sobre o despertencimento social. É também bem, vamos dizer, vai mais para o lado da psicanálise aí. Mas é isso aí. Maravilha. Obrigado pela atenção. Excelente. Muito obrigado, professor Antenor. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. E até a próxima, então. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, Boa noite, pessoal. professor. Boa noite, Boa gente. noite, muito bom, obrigada, Antenor. Abraço. Tchau, Lin. Obrigada, Beijo, professor. meninas. Parabéns, muito legal. Obrigada, professor. Boa noite a Eu todos. que agradeço a oportunidade. Obrigado pelo convite, Luiz. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.